morte e ressurreição de Cristo, que nos declara justos, e mediante a fé nele somos feitos novamente filhos de Deus e temos o direito à vida eterna. Então, pela expiação de Cristo, né, que nos trouxe a remissão, pela ressurreição que nos declarou justos, nós somos feitos novamente filhos de Deus. Então nós somos novamente, que é uma palavra que a gente falava muito anteriormente, reconectados com Deus. Próximo, Samuel, por favor. Eu queria trazer a diferença, pois eu achei bem interessante essa palavra remissão, ela está lá na conclusão do slide do pastor Cláudio. E nós temos, na verdade, duas escritas para a palavra remissão. Na Bíblia, a remissão é essa com 2 S, mas nós também temos essa remissão com C cedilha, que ela é utilizada muito por estudantes de direito. Eu fui inventar de fazer direito, fiz um semestre, desisti. Vi que não é o meu povo. Na primeira semana já queria andar de terno, gravata, indo para a sala, não era muito a minha. Então eu quero trazer, Samuel, pode passar para o próximo? Remissão, tá? Com C cedilha. Verbo remir, perdão oneroso por meio de algum esforço, como estudo ou trabalho. Então, oneroso quer dizer trabalhoso, quer dizer com esforço, tá? Aqui está um exemplo que eu achei no TJ de Santa Catarina. Remissão de pena pela leitura alcança mais de 550 presos em Governador Valadares. Foi uma notícia. Então, essa remissão com C cedilha, o preso ele vai lá, ele lê, quantos livros está aqui? Me fala, né? 550 presos leram, sei lá, 500 livros por ano, e aí da pena dele de 30 ele conseguiu baixar para 29. Ou alguma outra meta. Então o preso, nesse caso, uma remissão com C cedilha, ele tem que fazer um esforço, né, para se redimir junto a quem ele, no caso a justiça, a quem ele afrontou, e aí eles ganharam essa remissão de pena, ou redução de pena, é o abrandamento. Eu posso com Samuel? Tá aqui de novo. E aqui é a remissão com 2 S, que é o da Bíblia, tá? Verbo remitir. Perdão por compaixão, por misericórdia, sem nenhum ônus. Ônus é obrigação. Então, essa aqui, que está naquele slide anterior da conclusão do pastor Cláudio, que é a remissão dos nossos pecados. Então, a nossa remissão é com 2 S. Por quê? Passa para o próximo, Samuel. Aqui. A diferença de ações. Com a remissão, com C cedilha, busca-se compensar pelo erro, buscando assim o perdão ou abrandamento da condenação, no caso do exemplo dos presos. Essa ação só pode ser da parte do ofensor. Então quem é ofendido, ele não tem... Esse aqui? Está aberto? Ele não faz isso, pois ele não foi o ofensor. Então só há a situação do ofensor. Ele busca se redimir, busca o abrandamento daquela pena. E com a remissão, com a remissão que é pela misericórdia, não abrandamento, mas sim total, coloquei entre aspas, perdão da ofensa, retirando assim qualquer condenação. Essa ação só pode ser feita pela parte ofendida. Só Deus poderia fazer isso pela gente. Na remissão com 2 S não há ninguém que intervenha, não há Nossa Senhora, não há ninguém. Somente o ofendido pode aplicar essa remissão que eu falo com os 2 S. Então, assim, entenda nessa situação. Mesmo na remissão que se dá na Bíblia, a gente não vai fazer nada oneroso. Ou seja, não depende da minha ação, do que eu consigo, se eu sou melhor que ciclano, sou melhor que fulano, eu consegui minha remissão de um modo melhor ou não. A única remissão é de uma única maneira, que é intermédio de Jesus Cristo. Amém? Não há qualquer esforço algum. Próximo, Samuel. E antes de entrar também no tópico da justificação pela fé, vamos recapitular agora a conclusão da palavra do pastor Denilson do domingo passado. Sei que todo mundo lembra, mas eu decidi colocar aqui para dar uma adiantada. Justificação fala da posição em que alguém está definido diante de Deus. Tá? Justiça fala do caráter de Deus. E que somos justificados para vivermos a justiça de Deus. Caráter de Deus. Então, para que nós somos justificados? Para estarmos em Deus, vivemos a justiça dele, estarmos nele. Tá? Esse é o centro. O próximo, Samuel.
A justificação pela fé. Agora nós vamos entrar realmente na palavra de hoje. O apóstolo Paulo ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A Escritura nos ensina que somos justificados pela fé ou mediante a fé. Tá? Esse é o nosso embasamento hoje. O próximo está Romanos 3:28-30. Tá? Assim como nas outras pregações, nós temos muitos versículos, porque é algo muito discutido e debatido no Novo Testamento. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Por meio da fé, volta lá, senão, a incircuncisão. Circuncisão era algo que era feito pelos judeus, a circuncisão lá no Antigo Testamento, né? Onde Deus ordenou para que fizessem a circuncisão aos seus filhos. E tanto os judeus entendiam que para você poder debater em alguns lugares sobre isso, poder falar alguma coisa sobre isso, tem que ser circuncidado, e outros defendiam que não. Isso foi um tema debatido, inclusive, até mesmo entre os apóstolos. Inclusive, se não me engano, foi Tiago que aceitou. Foi Tiago? Eu não sei se aceitou ser circuncidado. Eu não sei se foi Tiago ou foi Timóteo. E depois falaram que não precisava, né? Ele decidiu lá, já com a idade adulta, se circuncidar para estar entre aqueles que o rejeitavam, pois ele não tinha se circuncidado. O ponto que ele chegou para poder levar a palavra de Deus aos povos. A próxima, Samuel. Deus deu sua lei aos judeus e não aos gentios, mas as boas novas da salvação por meio de Cristo são para todos, pois todos pecaram e precisam ser salvos. Isso aqui se remete à questão da circuncisão, tá? Dos circuncisos e incircuncisos. Então lá Deus deu o povo lá, o povo de Abraão, dizendo que teriam que ser circuncidados. Então agora no Novo Testamento já não há essa necessidade, pois Deus ele chegou com as boas novas, Jesus Cristo. E Jesus Cristo não deveria ser somente ao povo judeu, e sim a todos. Então aqui a gente fala, o pecado, todos estão destituídos da glória de Deus quando houve aquele pecado. Então todos merecem ser salvos, todos devem ouvir as boas novas, que as boas novas é Jesus Cristo. Próximo, Samuel. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Galatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Próximo. Filipenses 3,9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Uma vida centralizada nas obras é uma vida centralizada no ego, mostrando assim que existe uma estreita relação entre justificação e fé. Então, o que Deus coloca para a gente é que não há poder algum dentre os homens para buscar a justificação. Não há poder algum. Se você pensa ou já chegou a pensar, foi realmente apenas ego. Porque quem tem o poder para salvar é Jesus Cristo. Quem faz o nosso intermédio com Deus? Jesus Cristo. Aleluia. Quem poderia pagar o preço? Por quê? Quantas pessoas já foram crucificadas? Milhares, provavelmente centenas. Mas a única que foi crucificada e pagou o preço foi Jesus Cristo. Aleluia. Então assim, irmãos, entenda, é algo muito pessoal, é algo muito íntimo de Deus. Não há qualquer glória no homem, não há qualquer honra no homem, tá? Para a sua justificação. Próximo, Samuel. Se a salvação fosse pelo cumprimento da lei, os homens teriam motivo para se vangloriar, mas a salvação pela fé torna impossível qualquer vanglória da parte dos homens. Eu ouvi essa passagem no livro que eu estava lendo e eu ouvi que ela se encaixava perfeitamente aqui. Quando o nadador é salvo de um afogamento, não se vangloria de ter confiado no salva-vidas. O que mais poderia ter feito? Quando o pecador crê e é justificado pela fé, não pode se gabar de sua fé, mas pode gloriar-se em ser um Salvador maravilhoso. Aleluia.
Eu falo, é muito texto, é muito versículo, mas ele acaba voltando para o mesmo ponto. Não há nada que você, que eu ou qualquer outra pessoa poderia ou pode fazer para ser justificado. Não há nada. Nós estávamos no mar, não tínhamos com quem contar, não tínhamos o que fazer, não tínhamos fôlego, não tínhamos esperança, ou seja, não fazíamos nada. Até que Jesus Cristo, eu vou colocar aqui retomando a historinha do salva-vidas, nosso salva-vidas mesmo, nosso Salvador, ele chegou, nos resgatou. Então nós não, olha, é que ele só me viu porque eu apitei, olha, ele só me viu porque eu gritei, ele só me viu porque eu sou bonitinho, ele só me viu porque eu estou com carro zero agora e minha roupa é Rio Finger, Matheus. Fala, né? Então assim, nada. Meu sobrenome é X, nada. Meu cargo é X, nada. Não há nada que você poderia fazer. A gente tem aqui, acho que deu 68 slides, não foi? Tá? Só falando a mesma coisa, tá, irmão? Vai versículo por versículo e basicamente a gente vai voltar ao mesmo ponto. Você e ninguém poderia fazer nada. E até hoje ainda não pode. Próximo, Samuel. Aqui, esse tema já entra muito do que eu já iniciei anteriormente, quanto à questão das discussões, tá, no Novo Testamento, sobre a justificação pela fé, pelas obras, aí às vezes está a lei, às vezes está a obra do homem e tudo mais. Muitas vezes se diz que os ensinamentos de Tiago conflitam com os de Paulo neste ponto. As pessoas que argumentam desta forma usam o texto de Tiago 2, 14 a 16. Meus irmãos, que proveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Pode salvá-lo? Próximo, Samuel. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Para afirmar Tiago na justificação pelas obras, na verdade, não há conflito entre Tiago e Paulo. A diferença entre os escritos de um e o outro se deve, pelo menos em grande parte, à natureza das pessoas para as quais suas cartas foram escritas. Paulo escreveu para combater o erro dos legalistas que procuravam basear sua justificação nas obras da lei. Para essas pessoas, Paulo seria enfático ao dizer que a justificação é pela fé, não por obras. Tiago, por outro lado, teve o objetivo de corrigir os erros dos chamados antinomianos, anti-contrário, nomos lei, que alegavam ter fé, mas cuja fé era uma simples aceitação intelectual da verdade, sem nenhum compromisso com a prática de boas obras ensinada abundantemente na Escritura. A essas pessoas, Tiago teve de lembrar que a fé sem obras é morta e, portanto, de modo nenhum está ligada à justificação. A fé que justifica é a fé viva, genuína, frutífera, que se manifesta em obras. Aleluia! Tiago, ele deixou assim, ficou bem claro. Entenda, Paulo poderia falar ali, dando entrevista, por exemplo, vamos lá, a Roda Viva, alguém já ouviu falar a Roda Viva? Já, né? Roda Viva, cheio de jornalista, com mestrado, doutorado, e Tiago estava lá com o pessoal mais light, mais tranquilo. Olha, falaram que é fé. Eu creio que Jesus é Salvador, então está tranquilo. E aí, o Tiago, da justificação da fé sem obras, ele fala assim, tudo bem, seu irmão chega sem alimento, diz aqui, ó, Samuel, eu estou sem comida em casa, cara, estou sem dinheiro, não tenho perspectiva alguma. Aí o cara que era tranquilo, mais light, né, ele fala assim, olha, não, tranquilo, vai lá, eu vou orar por você essa noite, você ora e amanhã, certeza você vai ter alimento, você vai ter o que mais. O cara volta lá com os filhos, com a esposa, não consegui nada, mas o irmão falou que ele vai orar pela gente. Aí o irmão vai orar lá uns 30 segundos, 1 minuto, orar ouvindo um louvor, prestando mais atenção na música do que na própria oração, e por aí vai, porque ele fala que a fé dele é que resolve, e às vezes até que a fé desse irmão que pediu apoio é que resolve. Então Tiago fala assim, não, se você tiver de vida, dê alimento, dê dinheiro, dê moradia, dê o que for necessário.
Por quê? Porque a fé sem obras é morta. E a gente fala e chega no ponto de falar o seguinte: obras da lei, obras do homem, obras da carne. Se eu for lá e eu sei que o Samuel está dizendo de algo, chego lá na minha Land Rover, dou uma cesta básica do Samuel, filmo, posto no Instagram, marco o Instagram do Samuel. A gente está fazendo uma obra. Mas vocês creem que essa obra vem da fé de quem crê que é justificado pelo Senhor Jesus Cristo? Não. A gente já sabe que não. Isso é o que mais tem por aí, né? Então é esse exemplo. Não é fé sem fazer nada, sem ligar para nada, sem fingir que não está vendo nada. Mas a questão da obra, o Tiago fala o seguinte: irmãos, nós temos fé em Cristo Jesus e essa fé tem que gerar frutos. Paulo não diz que não há obra, que não deve ser feito obras, mas a salvação é pela fé só, ponto e acabou. Eu concordo, eu discordo, irmãos. Muitas vezes nós queremos para Deus o que nosso mínimo, que a gente às vezes acha que é vasto conhecimento, permite. Então às vezes a gente quer brigar muito com Deus, não entender, achar que Deus é justo, é injusto, sem ao menos ler a Bíblia, sem ao menos conhecê-lo. Então por isso que eu digo, esse assunto de justificação é um assunto básico, porque eu acho que tem que ser nossa base para várias coisas, nosso dia a dia, nosso aprendizado com Deus. Isso, entender o que é justificação, que nós somos justificados pela fé, nos auxilia no nosso dia a dia, nos auxilia na nossa vida com Deus, nos auxilia a não desgrudar, desgarrar de Deus nos momentos difíceis. É basicamente isso. É você entender por que você está aqui, passando por isso aqui, e você ter a fé que isso aqui não é o fim de tudo, isso aqui não é o fim do mundo. No final da sua vida você não vai voltar na forma de um gato, na forma de um cachorro, na volta de um milionário, na volta de um político, você não vai. Isso aqui acabou. E a nossa promessa que somos justificados nele é: acabando isso aqui nós vamos estar com ele, na glória dele. Não há dor, não há choro, não há luto, há gozo, há alegria. Então por que a gente está tanto nesse assunto de justificação pela fé, justificado? É por isso, para você entender, não se desgarrar e lembrar sempre: esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta no final de tudo. Não é que Deus nos abençoe aqui, não é que Deus nos abençoe daqui a um mês, daqui a um ano, com aquilo, com isso. No final é isso aqui, né? É o nosso alvo, é a nossa meta, e é por isso que a gente está estudando novamente nesse domingo o assunto justificação. Próximo, Samuel. Já é o último? Já está no outro. Ah, tá. Mesmo quando diz que Abraão foi justificado pelas obras ao oferecer Isaque sobre o altar, porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho. Tiago se apressa em dizer que as obras agiram justamente com a fé, sendo uma manifestação externa da fé, pois Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado pela justiça. Então assim, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Ele deixou bem claro: a ação, a obra de Abraão foi oferecer sobre o altar o seu filho Isaque. Poderia ser: sacrificou sobre o altar o seu filho Isaque, mas a gente sabe que Deus não deixou chegar nesse ponto. Deus já sabia do coração de Abraão, já tinha uma ovelhinha ali, já tinha um cordeirinho. Então assim, a obra de Abraão foi oferecer o seu filho Isaque, não foi sacrificar. Porque Deus já conhecia o perdão de Abraão, já sabia da fé que ele tinha. Próximo, Samuel. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tem coisas que eu, de vivência, de ver, e isso me deu uma lembrada que eu tinha muito tempo. Se eu tenho 1 milhão, é fácil eu sair oferecendo 10 mil. Se eu tenho 10 mil, às vezes já não é tão fácil 1.000. Se eu tenho 1.000, 100, então, o que levaria alguém? Esse é um exemplo de ofertar, de fazer algo desses valores.
Por exemplo, quando você tem pouco, quando você realmente não tem, que é aquela situação que você não sabe o que você vai ter amanhã ou semana que vem, você consegue já compreender pelo que está passando. Deus já te deixou uma vivência. E pela fé, você vai dividir aquilo com as outras pessoas. E pela fé, você vai crer que Deus, no dia de amanhã, te proverá novamente. Então, por isso que eu acho que é muito difícil alguém fazer esse tipo de coisa sem fé. Por isso que eu falo que a fé cooperou com as suas obras. Isso é apenas um exemplo, tá, irmãos? Mas tudo que você faz realmente, que sem precisar mostrar, sem precisar se gabar, sem não precisar cobrar aquilo depois que foi um favor, aquilo tem a fé já trabalhada no seu coração. Aquilo já é Deus que trabalhou no seu coração. Agora, quando a gente vê Instagram, muitos influencers chegam com ônibus de cesta básica. Ah, mas pelo menos ele fez. A gente pode discutir esse outro ponto. A pessoa vai ter que comer, mas a questão não é essa. A questão é essa porque se aquela pessoa fez esperando algo em troca, não valeu de nada para quem deu. Esse é o ponto que eu quero falar. Eu quero falar do ponto de quem está dando, de quem está entregando, de quem está fazendo, de quem está agindo daquela forma. Então, se ele foi buscar que aquilo irá justificar algo que ele tenha feito, realmente não há, né? Aí seria a remissão com CCD, igual a gente viu. Os teólogos protestantes costumam dizer que a fé é o órgão de apropriação da justificação. Ou seja, a justificação, ela já foi realizada pela obra de Cristo Jesus, mas você só tem acesso a ela pela fé. É isso que os teólogos defendem. Estabelece uma união consciente com Cristo. Pela fé, o pecador se apropria da justiça do mediador. O mediador, Jesus Cristo. Não é Maria, não é José, não é Paulo, não é Pedro, é Jesus Cristo, nosso mediador. Já é imputado a ele no momento de sua salvação. E com base nesse ato de apropriação, ele é formalmente justificado diante de Deus. Aleluia. Somos justificados pela fé ou mediante a fé, porque pela fé nos apropriamos de Cristo e de sua salvação. Glória. Irmãos, pela nossa fé em Cristo, estamos em Cristo. E tudo que é prometido a Cristo, também nós prometido. Nós podemos estar à destra de Deus por intermédio de Jesus Cristo. A fé, além de nos permitir tomar posse da justificação, também nos leva a expressar em nosso viver diário os frutos dessa justificação em nossa vida. A justificação pela fé é a doutrina que marca o rompimento dos reformadores com a igreja de Roma. Aqui a gente já está entrando naquela situação da igreja, né, antiga, onde há os protestantes, Lutero no caso, e aí a gente já vê a divisão da igreja, né? Nós chamamos de igrejas evangélicas e tudo mais. São os protestantes que saíram da época da igreja católica do seu cerne, né? E hoje eu até brinco, os católicos têm por onde olhar aqui na terra, um papa que define lei e tudo mais. O evangélico, até brinco, é meio bagunçado, né? Se eu quiser daqui hoje abrir um salão e falar que eu sou pastor, que Deus falou comigo, Deus desceu falar comigo, porque na verdade eu sou pastor, eu sou apóstolo, porque eu vi Deus face a face, já está valendo, né? Cadê? Volta lá, só o final. Isso. A justificação pela fé é a doutrina que marca o rompimento dos reformadores com a igreja de Roma. A justificação, de acordo com o ensino de Roma, era pelas obras. Esse ensino escravizava a mente e o coração das pessoas que nunca podiam descansar em Deus, tendo a necessidade de praticar constantemente as obras recomendadas pela igreja. Como essas obras eram sempre imperfeitas e os pecados das pessoas estavam sempre em sua mente, o papado instituiu a venda de indulgências como uma forma de garantir perdão aos pecados. Havia diferença de preços entre as indulgências, que perdoavam apenas os pecados já cometidos, e as indulgências plenárias, que garantiam perdão para pecados passados e futuros. Aqui. Além disso, a compra da indulgência também era considerada uma boa obra. Volta só no outro slide, Samuel. Aqui. Eu gostei dessa, tá? Havia diferença de preço entre as indulgências, que perdoavam os pecados já cometidos, e as indulgências plenárias, que garantiam perdão para pecados passados e futuros. Então, essas plenárias, eu estava lendo, você já ouviu falar em imunidade parlamentar? Somente uma casta, tá?
seja social, seja política ou seja financeira, já garantiam o perdão dos pecados passados e futuros, tá? Eu sei que a gente, isso é fato e tem que realmente ser criticado. A gente critica muito a Igreja Católica por essa situação. A gente sabe que isso é verdade, isso é história. A Igreja Católica, ela trabalhou muito nisso, né? É uma maneira de escravizar os pobres. E eu não sei se escravizaram os ricos, porque pelo entendimento os ricos eles tinham mais conhecimento, mas era muito mais cômodo o rico, ele na sua consciência realmente pagar, sentir aceito socialmente pelo clérigo e viver do jeito que ele queria. Então isso aqui era um talismã, um amuleto, uma carteirada, qualquer blitz que ele parasse, tá aqui ó, minha indulgência plenária, né? E aqueles que não, que viviam voltando, pagando pelos meus pecados e acreditando que ali ele tinha a sua remissão de pecados. Então, se a gente fosse entender a remissão ali que ele entendia e que era possível para ele, era que você cedia. A igreja não ensinava a remissão com 2 S, porque se ensinasse a remissão com 2 S, ela perdia o seu poder sobre o povo. E legal falar disso da Igreja Católica, criticar. Hoje quem aprendeu foram os evangélicos. Ferramentas diferentes, mas o modo operandi e a base é a mesma. Não há remissão com 2 S, meus irmãos. A remissão com C cedilha. E para você, essa remissão com C cedilha é comer na minha mão. Para que eu possa ter meu status social, para que eu possa comprar o que quiser, pagar o que quiser, comer onde quiser, e vestir como quiser. Então está aqui. Algo que nós sabemos que é intolerável por Deus. A honra e a glória é somente dele. O poder de pagar o preço pelas nossas almas, somente dele. Quem poderia executar é somente ele. Então, vamos se ver com Deus, como a gente costuma dizer, né? Por toda esse teatro, essa ação de coerção, de intimidação, realmente esse crime que eu acho que é hediondo com as pessoas. Próximo, Samuel. Os reformadores, convencidos pela Escritura, começaram a pregar que a justificação é pela fé, não pelas obras. Aí foi o desligamento de Lutero e dos demais reformadores da Igreja Católica. O pecador é justificado gratuitamente pela graça de Deus. Aleluia. Tá? Assim nós encontramos nossa remissão com 2 S. Pronto, Samuel. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando for julgados. E não há nenhuma possibilidade de justificação pelas obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Próximo. Tá. Aqui eu já vou começar a entrar uma coisa que eu acho muito interessante. Eu achei mais fácil de entender algumas coisas. Volta lá, Samuel, perdão. Só no... Cadê? Pode passar para frente. Está para frente. O próximo slide, Samuel. Não, vai ser aquele mesmo. Volta lá no slide anterior, por favor. Eu vou ler a história, fica melhor. A explicação gratuita. Quando você não tem em sua mente a remissão com 2 S, você só entende a remissão com C cedilha, não há como você entender que há justificação gratuita. Ao trabalhador em uma mina de carvão, que Campbell Morgan tentava explicar, mas o homem não conseguia entender que a salvação era gratuita. Mas eu preciso pagar pela salvação, através das obras, insistiu o homem. Então Morgan perguntou: como você desceu até o fundo da mina hoje cedo?
Foi fácil, respondeu o homem. Peguei o elevador e desci. Então Morgan lhe perguntou: não foi fácil demais? Não lhe custou alguma coisa? O homem riu e comentou: para mim não custou nada, mas a empresa deve ter pago um dinheirão para estar no elevador. E deve ter dado uma risada no final, pelo que eu percebi. Então ele entendeu, ele mesmo entendeu. Para mim a salvação não custa coisa alguma. Para Deus custou a vida de seu filho. É aquele versículo, eu acho que eu perdi, que fala que nós não pagamos o preço, né? Que quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Mas ele entendia que ele tinha que pagar o preço até aí, porque alguém tinha que pagar o preço, mas o preço já foi pago. Então, para mim, a salvação não custa coisa alguma. Retira do seu coração hoje, em nome de Jesus, que você tem que fazer algo com o seu esforço, com o seu intelecto, para conseguir a salvação. Não se cobre nesse ponto, mas peça para que o Senhor Jesus Cristo te dê fé. A fé que centraliza a salvação nele, não nas suas obras. Glória a Deus. Vou repetir novamente, eu sei que estou sendo cansativo de repetir. Somente ele poderia fazer e fez, poderia ressuscitar e ressuscitou, pois sem a ressurreição dele o plano não estaria completo. Próximo. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, serem salvos da ira. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O pecador não pode ser salvo pela graça, enquanto acreditar que é forte o suficiente para fazer aquilo que agrada a Deus. Vou repetir. O pecador não pode ser salvo pela graça, enquanto acreditar que é forte o suficiente para fazer aquilo que agrada a Deus. Salva-vidas. Se ele acreditasse, por mais tempo ele conseguiria bater a perna, se chacoalhar, voltar, não adiantaria nada. Não estaria resolvido. Somente o salva-vidas poderia ajudá-los. Então, irmãos, novamente, não há nada que pode ou poderá ser feito por nós, a não ser a nossa fé em Cristo Jesus Cristo. Próximo. E é o que alguns têm sido, mas havem sido lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso aqui já é a finalização, tá, da pregação. Jim Elliot era um cristão protestante, um dos 5 missionários mortos, enquanto participavam de evangelizar os Guarani, um povo nativo do Equador. Tá, ele, muito tempo ele entrava esse contato com esse povo do Equador, ele acabou sendo morto pelos próprios povos do Equador. Sábio é aquele que dá o que não se pode guardar, a fim de ganhar o que não se pode perder. Tá, isso não é versículo não, tá, é só a palavra, o pensamento que ele deixou. Sabe aquele que dá o que não se pode guardar, a fim de ganhar o que não se pode perder. É aquela velha história. Podemos guardar nosso carro, nossa roupa, nossa casa, nossos bens, guardar e levar? Nada. A fim de ganhar o que não se pode perder, nossa salvação e vida em Jesus Cristo. Antes de conhecer a Cristo, Paulo, que era chamado de Saulo, tinha como grande objetivo de vida ser portador e aplicador da justiça, mas era uma justiça própria e por obras, algo que ele jamais conseguiria obter completamente. Você pode fazer o que você quiser, você pode voar, você pode fazer o inimaginável, ainda não vai poder substituir o que Deus já fez naquela cruz. Aleluia. E ao ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando Paulo perdeu a própria justiça, ganhou a justiça de Cristo. Glória. O termo técnico para essa transação é imputação.
A gente viu lá mais atrás que Abraão foi imputado como amigo de Deus, na justiça de Deus. O termo técnico para a expressão imputação significa depositar na conta de alguém. Então no próximo slide, Samuel, você não pode enxergar, ficou muito pequeno. Você tem o extrato da Caixa Econômica. Não sei se vocês têm aquele Brasil Executivo, Caixa Gourmet, né, Santander. Esse aqui é a Caixa Simples. Esse aqui era o extrato de Paulo. Enquanto ele tinha na conta, enquanto era depositado na conta dele o peso da lei todos os dias, o saldo dele era de falido espiritual. Era quando ele tentava aplicar a sua justiça nas pessoas. Após Paulo cair daquele cavalo e ter um encontro com Cristo, Paulo foi depositar na conta dele a fé em Cristo. E o saldo dele foi justificado em Cristo. Aleluia. Após isso, a justiça de Deus foi aplicada, o valor como Paulo, o que gerou de saldo a vida eterna. Glória. Então, para quem que era diariamente recebia o peso da lei e por isso ele se tornava falido espiritualmente, Paulo teve fé em Cristo, teve justiça de Deus, ele foi justificado em Cristo e Paulo teve a certeza restante da vida dele que ele tinha a vida eterna. Que é realmente, né? 40 anos do deserto, o povo foi atrás que eles queriam a terra prometida. E até hoje nós vivemos aqui, passando pelo que passamos, com o auxílio ininterrupto do Espírito Santo de Deus. Bem mais que os nossos 40 anos, mas buscando não a terra prometida, mas buscando sentar à destra de Deus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Aleluia. Próximo só. Conclusão. A base da justificação só pode ser encontrada na justiça perfeita de Cristo, imputada ao pecador na justificação e apropriada dela pela fé. Então, irmãos, que nós possamos nos apropriar da nossa justificação diariamente pela fé em Jesus Cristo. Glória. Pois essa é definitivamente, exaustivamente, a gente entender é a única maneira. Tá? Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem padre, não tem papa, não tem ninguém. Isso depende da gente. E isso é uma conversa nossa, é uma vivência, é uma ação nossa com Cristo. Amém? Uma Deus.